Olá, tudo bem? Então, seguindo no mesmo formato, mais uma vez, vamos responder aqui a 3 perguntas de comentários seus aqui do canal, tá bom? Então, hoje a gente vai ter os seguintes assuntos. Uma pergunta sobre pedra nos rins, uma pergunta sobre uma cirurgia específica sobre pedra nos rins e uma terceira sobre pornografia, o impacto dela na potência sexual. Se um desses assuntos te interessa, fica aqui comigo até o final, que pode ser que esse vídeo te ajude bastante. Então, sem mais delongas, vamos então à primeira pergunta. A pergunta é de Carol, uma estudante de nutrição. Minha pedra está com 5 milímetros. Ela está no rim e o urologista disse que a chance é de uns 10% de sentir dor e dela não ser eliminada. Disse para deixar assim, acompanhar a cada ano e só em caso de ter dor, retornar ou ir ao hospital. Confesso que tenho muito medo de ter essa bendita cólica, que pode ser de uma hora para outra. Olha, realmente, Carol, existe o risco de você ter a migração desse cálculo e de ter uma cólica renal. Mas o que a gente tem que passar para o paciente são dados que a gente obtém da literatura. E realmente, cálculos abaixo de 5, 6 milímetros tem uma alta probabilidade de eliminação espontânea. E aí, como muita coisa em medicina, a gente se vale de uma relação custo-benefício, né? Como é que eu vou indicar um procedimento para você que, para você entender, vai ser uma bala de canhão para matar um mosquito? Então você passaria por um procedimento de certa forma complexo, que envolve riscos anestésicos, cirúrgicos, para tratar um cálculo que realmente, em estudos de acompanhamento, tem uma alta probabilidade de eliminação espontânea e uma baixa probabilidade de causar problemas, idas sucessivas ao pronto-socorro, complicações, infecção, inclusive cólica. Então, realmente, nesse cenário, concordo com o seu urologista. A orientação habitual é realmente fazer o acompanhamento, monitorar o tamanho desse cálculo, ver se há algum crescimento ou se aparecem outros. E se porventura, nesse meio tempo, você se surpreender com alguma dor, algum incômodo e diante de um exame feito durante esse incômodo, a gente atribuir o sintoma à presença do cálculo, aí então a gente indica a intervenção cirúrgica. Mas de fato, na grande maioria dos casos, cálculos desse tamanho, 5 milímetros ou menos, são cálculos que a gente tende a acompanhar, salvo pouquíssimas exceções, né? Pacientes que têm algumas funções de risco, que ele realmente não pode se dar o luxo de ter uma dor, uma cólica, então piloto de avião, trabalhadores em grandes alturas, mas isso é exceção da exceção. Pacientes com rim único, né? Um paciente com rim único, às vezes uma pedra mesmo pequena, a gente acaba indicando o tratamento, porque se esse cálculo migrar e tampar o canal, ele pode entrar em uma insuficiência renal aguda, tá? Mas é isso, cálculos renais pequenos e assintomáticos, inclusive a gente tem vídeo aqui no canal sobre esse tema, tá? Eles geralmente estão quietos lá dentro do rim, não causam nenhum problema para o trânsito da urina do rim para baixo, que é isso, geralmente é o que motiva a dor e não simplesmente a presença do cálculo lá dentro. E aí, então, a conduta é, pelo menos uma vez ao ano ou a cada 6 meses, a gente fazer um acompanhamento, seja com ultrassom ou, eventualmente, até a tomografia, tá bom? Então é isso. Então, a segunda pergunta é de Li Silva, 6838. Então, vamos lá. Quando faz a cirurgia por laparoscopia, também há a necessidade do uso do duplo J? E quanto tempo fica com ele após a cirurgia? Então, sim. Tá? A laparoscopia é uma forma de tratamento cirúrgico de cálculos que hoje ela é mais uma forma de exceção. São cálculos de um tamanho ali entre 1 a 2 centímetros ou até mais do que isso, e que estão numa posição do rim que a gente chama de pelve renal ou no ureter proximal, ou seja, no começo ali do canal. Lógico, em outras posições também é possível essa técnica cirúrgica, mas ela seria uma técnica em outros trajetos ali do nosso trato urinário mais de exceção ainda. O caso típico é um cálculo ali de entre 1 e 2 centímetros, localizado na pelve do rim, que é uma posição em que, pelo acesso laparoscópico, a gente tem um acesso fácil à pedra, tá? E o que é, né? Então, a laparoscopia nada mais é do que o acesso à cavidade abdominal, ao interior da barriga, por pequenos furinhos, por pinças, né, laparoscópicas, a gente acessa o rim, e aí a gente tem que abrir o rim, abrir o sistema coletor, essa região onde o cálculo está, tira a pedra e fecha de volta. Por conta de ter essa abertura e depois esse fechamento dessa estrutura, há que se deixar algum sistema de drenagem.
para garantir que esse sistema coletor, esse local onde a urina transita, fique em repouso por um tempo. Então, via de regra, sim, esse duplo J ele deve ser colocado, tá? E ele fica, em média, nesse cenário, em torno de 28, 30 dias, um mês, tá? Que é o tempo que se preconiza por uma boa cicatrização dessa estrutura, tá? Então, sim, precisa ficar, via de regra, a gente coloca assim o duplo J e ele acaba ficando, por haver realmente uma abertura dessa estrutura, né, da pelve renal ou do ureter, e a gente vai lá e dá ponto, para garantir que não vai haver extravasamento de urina entre os pontos, a gente sim deixa esse duplo J, tá bom? Que vai facilitar a cicatrização e evitar complicações no pós-operatório, tá bom? Então é isso. Então, acaba ficando com um duplo J um tempo um pouco maior do que outras vias de tratamento endurológico, de tratamento por dentro do canal, tá bom? Então vamos aqui à última pergunta, que é de José Reginaldo do Carmo. A pornografia causa disfunção erétil? Porque antes eu acessava bastante, mas tinha uma excelente ereção. Agora tenho dificuldade de manter. Desde já agradeço se alguém me responder. Então vamos lá. Esse é um assunto polêmico, né? Mas o que se tem hoje é o seguinte. Pornografia não causa problema de ereção, tá? Isso é fato. Tá? Não é porque você consome que você vai ter problema de ereção. Existem aqueles casos em que o paciente ele realmente tem um consumo excessivo de pornografia, ou ele se masturba demasiadamente, né? Demais. Ele se masturba gerando estímulos no seu pênis que não são reprodutíveis numa vida sexual normal. Ele se coloca ali estimulado por cenas e situações que ele não consegue reproduzir no seu dia a dia. E isso acaba gerando um efeito como se o efeito fosse um efeito de uma droga, de um vício, em que ele vai aumentando cada vez mais o limiar de excitação dele, a ponto de que, a hora que ele vai por uma relação natural, uma relação ali do dia a dia, com sua esposa ou com uma parceira, ele acaba não vendo graça naquilo mais, porque ele levou há tanto tempo a quantidade de dopamina que ele precisa produzir e sentir para gerar algum prazer, para gerar ereção, que uma relação habitual não gera mais. Esse é o grande problema da pornografia. Então, esse é o problema. Então, agora, se o consumo ele é eventual, é um paciente que muitas vezes está sem parceira, enfim, ele consome ele eventualmente, justamente para ter algum estímulo, enfim, isso não está privando ele de procurar uma parceria, de ter relação sexual, de se envolver com outra pessoa, não vejo problema algum, inclusive até saudável, né? É importante um paciente que às vezes está sem parceira, está sem uma regularidade de vida sexual, ele tenha ereções regulares para nutrir o pênis, para oxigenar o tecido peniano. Se sabe hoje que pacientes, por exemplo, operados de próstata e que ficam muito tempo por algum dano ali, algum problema relacionado à própria doença ou ao procedimento cirúrgico que gerou algum problema de ereção, ele fica muito tempo sem ter relação, muito tempo com o pênis em desuso, pode haver alguma atrofia desse pênis, né? O tecido ele deixa de ser irrigado, deixa de ser nutrido. Inclusive, esse é um dos motivos que a natureza fez com que a gente tivesse as nossas ereções diárias, noturnas, matinais, que vão manter esse tecido oxigenado, esse tecido bom, né, trófico, né, que a gente diz. Então, é isso. A relação da pornografia com o problema de ereção é esse. Se você não está dentro desse cenário de consumo excessivo e se viu agora com uma ereção um pouco mais vacilante, pior, pode ser que você esteja desenvolvendo algum grau de impotência, procure um urologista, isso pode ser só da sua cabeça mesmo, pode ser de ordem psicogênica, ou pode ter alguma causa orgânica mesmo, ou seja, pode ser que tenha algum problema na vascularização do pênis, pode ser que você tenha alguma condição, pressão alta, diabetes, você seja sedentário, você esteja acima do peso, são condições que podem ir afetando ali os mecanismos geradores da ereção, e aí algo precisa ser feito, tanto com relação à orientação dos seus hábitos de vida, quanto algum tratamento efetivo para a ereção, tá bom? Então é isso, mais 3 perguntas, peço que vocês deixem aqui os comentários, isso tá bem bacana, tá bem prático, né? Porque muitas vezes é exatamente o cenário que você está vivendo, é compartilhado por outros aqui. E, além disso, me siga lá no Instagram, se inscreva aqui no canal, toque aí no sininho para receber em primeira mão. Semanalmente tem vídeo novo aqui. E fale aqui, pô, gostei desse tipo de vídeo, tá? Então a gente vai tentar intercalar. Os últimos 3 foram dessa forma. Então vamos ver, dependendo da nossa interação aqui. E eu extraio muito, né? A gente vive o que a gente fala aqui para vocês. Eu atendo muitos pacientes semanalmente, então tantas dúvidas deles aqui em consulta, quanto as de vocês aqui vão nutrindo a gente de opções para criar esses vídeos para vocês, tá bom? Então é isso, até o próximo. Tchau, tchau.